1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben e de Gade, e da meia tribo de Manassés. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se o seu direito de primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia do seu direito de primogenitura. Porque Judá prevaleceu acima de seus irmãos, e dele provém o supremo príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel foram Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou em cativeiro de exílio. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos irmãos dele, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefe Jeiel e Zacarias. E Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E no dia de Saul, eles fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela mão deles, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de todo o lado oriental da terra de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe deles, e Safã o segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as casas de seus pais de família, foram Micael, Mesulão, Seba, Joraí, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jarua, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nas aldeias da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até aos seus limites. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que erguiam escudo e espada, punham corda e disparavam arcos, e eram treinados e hábeis na guerra. Houve 44.760 que saíam a peleja. E fizeram guerra contra os agarenos, como também contra Getur, e Nafis e Nodaber. E foram ajudados contra eles, e os agarenos, e todos quantos estavam com eles, foram entregues na mão deles, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos à súplica, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, dos seus camelos 50.000 e 250.000 das suas ovelhas, e 2.000 dos seus jumentos, e 100.000 das almas dos seus homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em lugar deles até a chegada do exilá em cativeiro. E os filhos da minha tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Seni, e até o monte de Hermon. E estes foram cabeça da casa de seus pais, de família, a saber, Efer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, poderosos homens de valor, homens de nome e chefe da casa de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, em seguimento aos deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel fez levantar o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levou presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxe a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Primeiro Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi,
serviço deles, a Deus e aos homens, e suas cidades, os músicos de Davi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate foram Arão e Isá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéas, e Finéas gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzir. E Uzir gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Marias, e a Maria gerou a Itube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que prestou serviço de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Maria gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Uquias, e Uquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém, pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Arão, Isá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ide, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assi, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assi, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana foram Amazai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e Naate, seu filho. Seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana. E os filhos de Samuel foram Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari incluíram Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. E estes são os que Davi constituiu para o ofício do cantar na casa do Senhor, depois que a arca teve lugar de repouso. E serviam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E serviram de pé, segundo o seu costume, no seu exercício do servir. E estes são os que ali serviram de pé com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufer, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E os irmãos deles também, levitas, foram postos sob todo tipo de serviço do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos faziam subir a fumaça das ofertas sob o altar do holocausto e sob o altar do incenso, e estavam designados para todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéas, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amaria, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus limites, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, Hebron, na terra de Judá,
e os arrabaldes que a rodeiam. Porém os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebron, a cidade de refúgio, Libna e os seus arrabaldes, e Jati e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, Debi e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Jebas e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família daquela tribo, tiveram por sorte 10 cidades, da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades, da tribo de Sacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais são chamadas segundo os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus limites. Porque lhes deram das cidades de refúgio Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Jezé e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gade-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés tiveram Ané e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que restaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar tiveram Quedes e os seus arrabaldes, e Baderate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Azé tiveram Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali tiveram Quedes em Galiléia e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que restaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, à altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, tiveram a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade tiveram a Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazé e os seus arrabaldes. Primeiro Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Issacar, de Benjamim, de Naphtali, de Manassés, de Efraim e de Azer. E quanto aos filhos de Issacar, foram eles Tola, Pua, Jazube e Sirom, 4 ao todo. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaí, Jeriel, Jamai, Ibissão e Samuel, chefe das casas de seus pais, descendentes de Tola. Poderosos homens de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi foi Israías. E os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias, todos estes 5 chefes. E houve com ele nas suas gerações, segundo a casa de seus pais, de família, em tropa de soldados de guerra, 36.000, porque tiveram muitas esposas e filhos. E seus irmãos entre todas as famílias de Issacar, poderosos homens de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3 ao todo. E os filhos de Belá foram Esbom e Uzi e Uziel e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa de seus pais, poderosos homens de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações,
chefe da casa de seus pais, poderosos homens de valor, 20.200. E foi o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tassis e Aissaá. Todos estes filhos de Jediael foram chefes dos pais das famílias, poderosos homens de valor, 17.200 soldados que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali foram Jaziel e Guni, e Jezé e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés foram Asriel, a quem ela deu à luz. Porém, a sua concubina, a Síria, deu à luz Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Upim e Supim por esposa, sendo o nome da irmã Maaca. E foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. E Maaca, esposa de Maqui, deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele Pérez. E o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E os filhos de Ulão incluíram Bedã. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Amolequete, ela deu à luz Is-Oder, Abiezer e Maalá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. E os filhos de Efraim foram Sutela e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezé, e Elade, e os homens de Gate, nascidos naquela terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou lamentando, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois ele entrou a sua esposa, e ela concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem, Será. E foi seu filho Refa e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Aimude, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E a possessão e habitação dele foi Betel e as aldeias da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Jezé, e as aldeias da sua jurisdição, e Siquém e as aldeias da sua jurisdição, até Gaza e as aldeias da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as aldeias da sua jurisdição, Taanaque e as aldeias da sua jurisdição, Megido e as aldeias da sua jurisdição, Dó e as aldeias da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azé foram Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bizaviter. E Eber gerou a Jaflete, e a Somé, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semé foram Ai, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elém foram Zofa, Imná, e Celes e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá e Anefer, e Sual, e Beri, e Ira, Bezé, Ode, Samá, Silsa, Itrã e Beera. E os filhos de Jeté foram Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula foram Ará, e Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Azé, chefe da casa de seus pais, escolhidos e poderosos homens de valor, chefe dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens.